ótimo estilo, porque você tá vendo aqui? Temos instrumentos, microfones, a gente tem uma verdadeira banda aqui hoje que vai cantar com a gente e falar de Parkinson. Só gente fera que entende muito do assunto, tá bom? Tenho dois maravilhosos que eu amo muito, que já estão me esperando pra gente falar sobre Parkinson. Doutor Leandro Teles, que vocês conhecem bem, que é neurologista, autor de vários livros. E hoje eu também recebo a Dani, que vem contar um pouco mais sobre a experiência dela, também já esteve com a gente no programa e que também vai cantar pra gente. Olha que maravilha. Obrigada aos dois por estarem aqui. É uma alegria recebê-los. Dani, seja bem-vinda. Doutor Leandro. Prazer. Prazer e obrigada. Gratidão, e vamos lá, daqui a pouco eu sei que a gente vai receber mais gente, né? Porque eu tô vendo aqui que a gente tem espaço para uma cantoria. Vamos ver, a gente ia aprontar uma brincadeira ao final. Eu fico feliz. Mas vamos lá, vamos falar de Parkinson, né? Que esse é o mês da conscientização. A Dani tem um trabalho lindo que é o Vibrar com Parkinson. Isso. E aí eu queria que você contasse, antes do Dr. Leandro, um pouquinho sobre o que é esse Vibrar com Parkinson. Foi um projeto que eu idealizei faz um pouco mais de 10 anos, para levar conscientização, ajudar pessoas que também sofrem com a doença. Porque na época, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei muito perdida, né? Mesmo trabalhando com pesquisa científica, não exatamente com Parkinson, mas enfim. Eu tinha acesso a bons profissionais, a pesquisas que estavam acontecendo, mas pela questão emocional eu fiquei muito abalada. Então, quando aconteceu isso comigo, eu tive toda essa vivência, eu comecei a perceber que várias pessoas na mesma condição que eu estavam passando pelas mesmas dificuldades. Então, aí eu resolvi criar esse projeto com essa intenção. Só que aí depois a gente ganhou uma visibilidade maior, a gente tem muita credibilidade também junto aos profissionais da saúde. E em 2017 a gente teve problemas com o fornecimento de medicação para pessoas com menos de 50 anos. E aí com isso a gente também foi para Brasília para lutar pelos nossos direitos, né? Hoje tem já tem a lei Tulipa Vermelha, que é para conscientização, tem a lei do cordão Tulipa Vermelha também, para identificação, para facilitar a identificação de pessoas com Parkinson. Então é esse trabalho que a gente faz, um trabalho de formiguinha, mas com muito amor e para as pessoas que sofrem com a doença também. Que lindo. E parabéns, Dani, de antemão, pelo seu trabalho, porque realmente faz toda a diferença. E se você quiser conhecer mais, a gente tem à sua disposição lá o Instagram Vibrar com Parkinson, ou então também no próprio Instagram da Dani, que é Daniele Lanzer. Lanzer. Daniele com dois L's, ponto Lanzer com Z, tá bom? Agora, doutor Leandro Teles, que é neurologista. Vamos falar um pouquinho sobre Parkinson. O que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma das formas mais importantes de doença degenerativa. É a segunda mais frequente no mundo, só perde para a doença de Alzheimer, que é mais frequente. Então, a doença de Parkinson ela foi descrita pelo James Parkinson, em 1817. A gente tem mais de 300 mil portadores só no Brasil. Então, o risco é maior conforme a pessoa vai envelhecendo. Então, acima dos 50 anos, o risco é maior, mas existem formas em jovens. A Dani, ela começou a ter sintomas em torno de 30 anos, né? Mais ou menos como o Michael J. Fox, aquele ator famoso do De Volta para o Futuro, que começou também um Parkinson mais precoce. Os sintomas, a gente tem que ficar de olho em alguns sintomas que são muito característicos do Parkinson, que é a lentidão de movimentos, a pessoa tende a ficar meio lenta, slow motion, tá lentificada. Ela tem uma certa rigidez, os músculos ficam mais contraídos, a pessoa tem uma rigidez, pode ser de um lado só, pode ser dos dois lados. O tremor, que é um sintoma característico, geralmente é de um lado só, mais de repouso. Lembrando que tem Parkinson que não treme. E tem outras formas de tremor que não é o Parkinson. Você não treme, né, Dani? Muito Dani pouco. Não treme. A Dani, por exemplo, a gente percebe que ela quase não tem tremor. O meu é rigidacinético, né? Então é muita rigidez, é paralisação praticamente dos movimentos. Então eu fico bem robotizada, né, como falam. E aí foi o que dificultou o meu diagnóstico, a idade e não ter a característica tremulante. Às vezes ela passa em vários especialistas, passa por ortopedista, fica com diagnósticos outros, mas pode dar dor, pode dar alteração de sono, alteração na capacidade de perceber olfato, sintomas de depressão em alguns casos, distúrbios de sono. Então é uma doença complexa, mas se você ficar de olho na parte motora, tremor, rigidez, lentidão, a fala também tende a ficar um pouco mais baixa, mais monótona. A letra, uma dica, às vezes a letra fica pequenininha, letra pequena. É um quadro que ele é lento, progressivo. Então, de olho nas pessoas em casa, porque isso é extremamente frequente, tanto no homem como na mulher, e é um transtorno que tem tratamento.
Isso é importante da gente falar. Você lida com a doença há quantos anos, Dani? Eu tenho esse ano vai completar 20 anos dos sintomas motores, porque não motores, como o doutor já falou, de dificuldade de sono, constipação intestinal, perda de olfato, entre outros, depressão, ansiedade, já tinha antes. Ah, você já tinha antes. Que eles chamam de sintomas prodrômicos, né? Aham. Sinais que aparecem antes dos sintomas motores. E quanto antes começa-se o tratamento, melhora o prognóstico ou não, doutor? Não, melhor. É uma doença que, se você diagnosticando no começo, a resposta ao remédio é até melhor. No começo da doença, a gente tem meses, às vezes anos. A gente chama de anos de lua de mel, onde o remédio funciona mais intensamente. Além de remédio, a pessoa descobrindo antes, ela já começa a ganhar músculo, fazer atividade fisioterápica, boa alimentação, já se cerca de uma rede profissional, já faz adaptações na vida com relação à vida pessoal, profissional. Então, esse tipo de diagnóstico, quanto antes você fizer, mais organizado, e a pessoa tem tudo para ter uma expectativa de vida muito boa e ter uma vida pós-diagnóstico. A Dani é um exemplo, né? Porque ela... Certeza. A Dani sempre foi intelectualmente mestrado, doutorado, sempre uma cientista. E depois ela se reencontrou no ativismo e na arte, né? A Dani escreve, ela canta, ela vai atrás na Câmara dos Vereadores. Não, isso é muito legal, Feliz de porque estar ela assim com ela. entende e participa de forma muito ativa também no tratamento dela, porque não adianta a gente ter, por exemplo, um diagnóstico e deixar, deixa que o remédio faz a parte dele, porque nós somos corpo, alma, espírito, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas eu tive esse momento, assim, acho que é um processo, né, de amadurecimento, de cair a ficha da doença e também ver como, se adaptar e se aceitar também. O principal é se aceitar. Agora, a Dani já contou aqui outras vezes, mas eu até gostaria que você falasse, né? E ela teve um problema que foi o jeito que foi comunicado o diagnóstico para ela. E esse é muito E ela ruim. ficou muito chocada, né? Foi como se eu estivesse com gripe. E o médico chegou para mim, eu já tinha pedido exames e tal, só que eu estava sozinha no dia que ele foi fechar o diagnóstico. Aí ele falou, é Parkinson mesmo, e começou a escrever prescrever a medicação, e eu comecei a me beliscar. Eu me beliscava tão forte, porque eu achava que eu ia acordar, que era um pesadelo e que eu ia acordar. E aí eu comecei a me machucar e eu não acordava daquilo, né? Uhum. Aí eu lembro que foi muito impactante, eu saí do consultório assim, vagando pelo hospital, procurando sair, estava assim, muito perdida. E aí quando eu entrei no carro, eu comecei a chorar e fiquei praticamente 2 anos e meio só chorava. Eu não conseguia nem falar a palavra Parkinson, porque eu começava a chorar. Foi muito difícil mesmo. Que, claro, não foi o doutor Leandro Teles que fez esse Não. diagnóstico e deu essa notícia, porque ele não faria isso. Qual é a importância do médico entender também o lado emocional dos pacientes na hora de passar um diagnóstico como esse? Isso é absolutamente fundamental, é a base, né? Então, quando a gente vai comunicar um diagnóstico neurológico, degenerativo, a gente precisa ter muito tato, muito cuidado, ter o timing, o momento, o jeito. E não é só nesse momento, durante todo o segmento, o médico tem que ser muito parceiro, porque tem várias fases desse diagnóstico e é muito importante que a equipe de saúde tenha o aspecto humano ao lado do aspecto técnico. Isso vale para médicos, vale para fisioterapeutas, fonoterapeutas, psicólogos. A equipe de saúde às vezes está cansada, às vezes está mal treinada e às vezes acaba perdendo um pouco esse aspecto humano, com consultas às vezes muito breves, com uma forma de comunicar, e isso pode chegar de maneira muito intensa e às vezes até ser mais grave que o transtorno. O jeito que isso é comunicado ou a forma que a pessoa é acolhida no sistema. Mas a ideia é tentar mudar isso, chegar mais especialistas no sistema único, chegar mais fisioterapeutas, que a gente tenha mais capacitação e, sem dúvida, mais humanidade junto com a saúde. A Dani deu a entender que essa medicação é uma medicação de difícil acesso em algumas situações, eu não sei se eu entendi bem. Ela é fornecida pelo governo? Me explica. Tem, são vários medicamentos, mas o principal, ele é fornecido pela farmácia popular, né? Só que desde 2017 tem sido difícil para pessoas com menos de 50 anos, porque na época o diretor da farmácia popular mandou fazer um levantamento e aí considerou o fato de muitas pessoas com menos de 50 anos estarem usando o benefício, né, do desconto na farmácia popular para esse medicamento, era fraude. E aí criou uma norma descabida, proibindo pessoas com idade inferior a 50 anos a obter esse medicamento. Aí, muita briga, luta, a gente foi para Brasília, eu cheguei até a discutir com esse diretor na frente do ministro da Saúde e essa norma foi derrubada. Só que há 1 ano e meio, mais ou menos, ela voltou
só que modificada, que a pessoa pode ter acesso a esse medicamento, mas depois de fazer um cadastro. E para quem, né, não tem acesso dificultado a redes sociais, a internet, essas coisas, acaba complicando, já recebe um diagnóstico impactante. Ainda tem que correr atrás de um medicamento que não faz sentido. Todo mundo tem Parkinson, ninguém tem culpa de ter Parkinson e está mais que provado que existe Parkinson de início jovem. Então, esses são problemas que a gente enfrenta, além de toda a dificuldade de lidar com uma doença extremamente complexa, de difícil gerenciamento, ainda ter acesso dificultado a medicamento. Pois é, e aí a gente não pode esquecer que o Brasil é gigante, que existem cidades pequenininhas, sem infraestrutura, sem acesso praticamente nenhum à internet, né? E aí como é que ficam essas pessoas? E o Parkinson não escolhe classe social. Não, né? não mesmo. Apesar de ser uma doença muito difícil, muito cara, né, para se tratar, porque exige não só medicamento, mas tem que fazer atividade física, que é fundamental, tem que ter um suporte multidisciplinar. Então é realmente bem complicado para quem não tem condição financeira, né, baixa. É bem difícil. Ok. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa, tem alguma característica hereditária? Ela pode ter um pouco de hereditariedade, uma chance maior em algumas famílias, mas é pequeno isso. Na verdade, a maioria das pessoas com Parkinson não tem familiares com Parkinson. O risco é um pouco maior, mas como são vários genes, não é uma coisa tão linear. No Parkinson mais jovem, quando ele começa mais jovem, a tendência de ter um aspecto genético é maior. Então, quanto mais jovem o seu familiar teve Parkinson ou você, maior é o risco genético. Interessante, é como a outra doença que também é neurodegenerativa, que é o Alzheimer, né? Aquele Mesmo Alzheimer raciocínio. precoce também tem uma relação genética, que na verdade genética, todos são de certa forma, né? Uma alteração genética mais hereditária, né? Perfeito, mesma logística. Quanto mais velho o seu familiar que teve Alzheimer, menor é o seu risco genético. Quanto mais jovem, então em Parkinson's abaixo de 50 anos, o risco genético é um pouco maior. Há uma chance de você estar dentro de uma doença de 1, 2 genes, mas o Parkinson mais comum, que é aquele acima dos 50 anos, são vários genes e a hereditariedade é menor. Provavelmente existem fatores ambientais também que a gente não conhece ainda muito bem, por isso que a doença pode acontecer com absolutamente qualquer um. Hoje sabe-se a causa? Não se sabe. A causa ambiental, a gente sabe que a pessoa herda uma tendência, que a idade é um fator de risco, quanto mais velho, maior o risco dessa genética se manifestar, mas quais exatos fatores ambientais, não. Salvo em alguns casos, que você tem trauma, ou que você tem pesticida, ou que você tem uma infecção específica, a maioria dos casos a gente chama de doença de Parkinson, o nome é idiopático, sem causa. Então qualquer um pode ter a doença. Percebeu lentificação, percebeu tremor, percebeu alteração de marcha, andando de pequenos passos, fala mais baixa, procura um neurologista. E é muito comum a doença começar assimetricamente. Às vezes a pessoa fala, nossa, é um braço só. Procura um neurologista. Passou em vários ortopedistas, braço está duro, está lento. Procura um neurologista, porque o diagnóstico pode e deve ser feito o quanto antes. Eu fico imaginando que a Dani, como cientista pesquisadora, deve estar buscando aí entender qual é a origem dessa doença. Você tem alguma pista? O que você pensa? Eu acho que é multifatorial, né? E no caso de pessoas jovens, acho que já existe uma tendência, né, como o doutor falou, e os gatilhos, que são fatores ambientais ou emocionais, podem desencadear, antecipar esse processo aí para o surgimento da doença. Ok. Vou pedir 3 minutinhos para vocês, vou voltar. Aí a gente tem aquele momento de perguntas e respostas e depois a gente vai ter aquele momento que vai ser surpresa até para mim, porque eu não sei bem o que vocês estão preparando Vai ser aí. surpresa até pra gente, na também. verdade, porque a gente se encontrou agora. Ai, que delícia! Ótimo, assim que eu gosto. Mas é assim que é legal. Tá bom, então eu volto já já. Vamos continuar. Estou conversando sobre Parkinson com o Dr. Leandro Teles e Daniele Lanzer. Olha, vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso assunto. A gente está falando sobre Parkinson e a gente tem um momento agora que é super importante, que é o momento de perguntas e respostas. Então, a gente tem um especialista, neurologista maravilhoso, e tem uma paciente que também é especialista em Parkinson, de tanto que ela pesquisa e descobre e vivencia com a doença. Então, produção, por favor, libera no vídeo all perguntas e respostas, porque é hora de te atender. Você que participa do programa e deixa lá a sua consideração, o seu carinho, o seu recado, fique atento. A Carolina está dizendo o seguinte, quais os primeiros sinais e sintomas do Parkinson? Eu vou pedir para o doutor relembrar, né, repetir.
Muito importante, aqueles que chamam a atenção para a doença em si são sintomas motores. Então, tremor, aquela pessoa que começa a tremer, geralmente é um tremor na mão, de um lado, é um tremor bem característico, um tremor lento, e a pessoa geralmente tem quando está andando, quando está fazendo alguma atividade ou parado, o tremor aparece de um lado. Outra coisa é a lentidão. A pessoa fica com uma dificuldade, a fala mais baixa, às vezes o rosto, ele perde um pouco a expressão, a pessoa parece com o rosto mais congelado, começa a andar com um passo mais curto, com o tronco mais para frente e rigidez muscular. Agora, a Dani citou uma coisa interessante. Quando você diagnostica o Parkinson e você começa a perguntar para a pessoa, é comum que ela já tenha tido sintomas até antes. A alteração de cheiro, ou fenômenos depressivos, ou de sono. Existem alguns sintomas que são até antes. Mas os característicos que levam ao diagnóstico, tremor, lentidão e rigidez com alteração de marcha e fala. Ok. Próxima pergunta. Obrigada, Carolina, por ter participado do programa. A Márcia diz, minha mãe tem 83 anos, diagnosticada em 2021. Perdeu quase que totalmente o equilíbrio e, apesar da medicação, esse continua a ser um grande problema. Existe um remédio ou algo que se possa fazer a esse respeito? Então, um caso clássico, né? A mãe dela com 83 anos, a gente sabe que a idade é um fator de risco. Quanto mais velho, maior o risco. Aos 85 anos, é quase o risco de 25% da pessoa ter doença de Parkinson. E é lógico que, nessa idade, as articulações, os músculos, já existem também alterações além da doença de Parkinson. O remédio, ele ajuda um pouco no equilíbrio, mas a fisioterapia é mais importante. Para a marcha e equilíbrio, para a alteração da postura. Então, o trabalho da fisioterapia, e a fisioterapia, quanto mais vezes por semana, o ideal seria 3, 4 vezes por semana, e a fisioterapia seria ideal fazer com um especialista. Fisioterapia neurológica, acho que a Dani até pode falar melhor, mas para o equilíbrio, além do remédio, e a gente tem 6, 7, 8 opções de remédio para a doença de Parkinson, o trabalho de reabilitação física. E o trabalho do educador físico também é importante nessa idade, para ganhar músculo, para perder peso e ajudar nesse equilíbrio, porque senão a pessoa começa a cair. E a queda nessa idade é muito perigosa. Ok. Próxima pergunta é da Márcia Heiselman. Pode voltar, por favor, produção? Ah, essa já tinha feito. Ok, obrigada, não é? Eu que errei. É da Suzana Vieira. Olá, boa tarde. A minha mãe tinha Parkinson, tremia muito a cabeça e as mãos. Essa doença é hereditária? Como eu disse, existe uma hereditariedade fraca. Eu ter uma mãe ou um pai que teve Parkinson aumenta um pouquinho o meu risco. O risco é mais ou menos 1% da população acima de 60 anos. Se a pessoa tem um histórico familiar, o risco aumenta um pouco, mas pouco. Ainda a sua maior chance é de não ter. Agora sim, se sua mãe teve a doença mais jovem, o risco genético é maior. Então, quanto mais parentes com Parkinson e mais jovem eles eram ao diagnóstico, maior é o seu risco. Não me preocuparia se ela teve o diagnóstico mais velho, mas qualquer um pode ter Parkinson mesmo sem história familiar. Ok. Boa tarde. Qual a relação entre a doença de Canvas e o Parkinson? Beijo especial para a linda e simpática Cláudia. Obrigada, Eliane. Canvas é uma doença rara que pode eventualmente cursar com sintomas de parkinsonismo. Não é a causa comum do Parkinson. Canvas, essa doença não Essa é uma doença genética rara e a gente, na verdade, não vê muito parkinsonismo idiopático relacionado ao Canvas. A gente vê a doença de Parkinson mais comum relacionado a outras coisas. Por exemplo, trauma de crânio. Então a gente tem Parkinson pugilístico, por exemplo, como Muhammad Ali. A gente tem Parkinson relacionado a AVC. Então, quando você pega lesões naquela região. E você tem o Parkinson idiopático, doença de Parkinson. Agora, qualquer doença autoimune, qualquer doença vascular, se pegar a área relacionada aos movimentos, pode dar um Parkinson relacionado àquela região. Até se você quiser mostrar, o Parkinson, existe Parkinson por tumor, por lesão autoimune, por outras doenças genéticas, doenças mitocondriais. Se você pegar uma lesão que pega, a gente chama essa região bem do centro do cérebro, a área do mesencéfalo, você vai ter uma manifestação de Parkinson. Então existe, a gente chama de Parkinson secundário. Quando o Parkinson é secundário a uma outra doença que caracteristicamente pegou aquela região do cérebro. Não é tão comum, mas pode acontecer. Ok. Dani, se você quiser sempre complementar alguma coisa, fica à vontade. Obrigada, Tá? Carolina. Obrigada, Eliane, pela sua pergunta. A próxima pergunta da Luana Costa. Conversa super importante. Meu irmão foi diagnosticado com Parkinson precoce. Ele tem 49 anos, ele sempre foi muito ativo, mas agora está deprimido, se afastando de tudo. Como podemos ajudá-lo a recuperar a autoestima e entender que a vida continua? Esse é um processo bem difícil, mas o apoio da família é fundamental,
né? Provavelmente cada um tem o seu tempo, ele vai levar o tempo dele para poder, não sei quanto tempo faz que ele recebeu o diagnóstico, mas é importante ele entrar em contato, ter contato com outras pessoas que também têm Parkinson, para ver que não acabou, né? Na verdade, ele vai ter que se reinventar. Fácil, não é, né? Mas se ele tiver, ele tem que ter uma vontade de viver, em primeiro lugar. E ajuda com medicamento se necessário, terapia e fazer o que ele gosta. Resgatar coisas antigas, isso é muito importante também. No grupo, não sei se seria um grupo, Vibrar com Parkinson, vocês têm alguma forma de se reunir, de entrar em contato? Não, existem vários grupos de WhatsApp também que a gente dá suporte, né, com informações. E a comunidade é grande. Tem gente que fala assim, nunca ouvi falar, mas tem muita gente com Parkinson. O problema é que a maioria se esconde, tem vergonha, né? E a gente não tem que ter vergonha de ter a doença, porque a gente não tem culpa, né? Então, mas infelizmente o diagnóstico a gente não consegue mudar. Mas a forma como a gente vive, isso assim, a gente pode escolher. Então, espero que ele consiga escolher a melhor forma. E estou à disposição, se quiser me chamar no Instagram do Vibrar ou no meu pessoal, eu estou à disposição para ajudar de alguma forma. O pessoal é Daniele, com 2 L's, .Lanzer. Exatamente. Tá bom? Eu queria te perguntar, você sente dor? Muita. Muita dor? Muita dor. O dia inteiro. Sempre tem uma dor. Quando eu estou sob efeito da medicação, fica muito pequena, pouca dor. Mas quando passa o efeito da medicação, é dor o tempo todo, muita fadiga muscular. Né? Mas nem todo mundo tem essa dor. Então, assim, é importante as pessoas terem em mente que o Parkinson tem uma característica igual à identidade, cada um tem o seu. Tem vários sintomas que podem acometer a pessoa, mas cada um tem o seu conjunto de sintomas, responde diferentemente à medicação. Tem também a questão emocional que afeta bastante. Então, quanto melhor se lidar com a doença, mais fácil vai ser... Mais fácil não, menos difícil vai ser lidar com a doença também. Obrigada. A Valéria Oliveira pergunta, boa tarde, doutora e Claudinha, boa tarde, Valéria. A ressonância magnética apresenta a doença? Na verdade, a doença de Parkinson, do diagnóstico, ele é clínico. Depende da história clínica e do exame físico do neurologista. Então, o diagnóstico, ele não aparece em imagem. A gente sempre faz uma toma ou uma ressonância, até para ver outras causas, mas normalmente a ressonância na doença de Parkinson, ela é normal. Então, não vai aparecer na ressonância. Hoje, com técnicas de ressonância mais modernas, a gente tem algumas ressonâncias mais específicas, de áreas específicas do cérebro, que até mostram algum sinal. Mas não conte com isso. A ressonância normalmente é normal e o diagnóstico depende da interpretação do quadro clínico pelo neurologista. Perfeito. Licinha Ferreira diz, boa tarde, doutor Cláudio convidado. É a Daniele.Lanzer lá no Instagram. Podemos linkar o Parkinson ao Alzheimer? Pergunto porque tem um familiar que tem Alzheimer e recentemente começou a apresentar tremedeira, principalmente na fala. Obrigada e parabéns pela pauta. São doenças diferentes. Lógico que a pessoa pode ter as duas. Então, a pessoa pode ter Parkinson e Alzheimer, mas não correlacionado. Agora, existem coisas no Alzheimer que podem levar a tremor. Medicamentos, algumas outras doenças que também podem dar um Parkinson com esquecimento. A gente tem, por exemplo, hidrocefalia, que a gente chama HPN, que dá Parkinson com esquecimento. A gente tem doenças que dão esquecimento e Parkinson, como demência por corpus de Levy. Então, existem doenças que linkam as duas. E a pessoa com Parkinson, ela, ao longo de muitos anos, também pode ter um pouco de esquecimento, de desatenção. Agora, são doenças diferentes, tá? Então, é importante essa pessoa que começou com Alzheimer, recebeu esse diagnóstico, voltar ao neurologista para ver que tipo de tremor é esse e se é alguma coisa que está dentro do Alzheimer ou se o diagnóstico vai se alterar de categoria. Ok. Próxima pergunta, obrigada, Licinha, é da Fabiola. Boa tarde. A alimentação influencia no surgimento do Parkinson? Muito pouco, não é uma doença alimentar, não é uma doença que causa porque a pessoa consumiu uma coisa ou deixou de consumir algo. Agora, é muito importante manter uma boa alimentação no Parkinson. Uma doença que a pessoa fica décadas, então é muito importante manter um bom equilíbrio, uma alimentação menos inflamatória, um bom peso, uma boa massa magra. Então não é uma doença alimentar, mas com certeza melhorar a alimentação vai ajudar na evolução. Sandra Regina Bittencourt, tenho tremor nas mãos e espasmo no braço, com dor devido a uma cirurgia que fiz na mama. O que faço? Os médicos só me dão pregabalina. Ela colocou ali tremor nas mãos. Tremor tem muitas causas, tá? Tem uma doença mais comum que a doença de Parkinson, que é o tremor essencial. Quase 1 a cada 20 pessoas tem tremor nas mãos, às vezes dos dois lados, e esse é bem genético. Aquela pessoa que treme quando estica a mão e quando relaxa para de tremer. Então, cuidado, nem todo tremor tem a ver com Parkinson. Tem tremor por ansiedade,
Tem tremor por hipertireoidismo, quando a tireoide está excessivamente estimulada, funcionando acima. Tem tremor por outras doenças, outras lesões. No caso dela, pelo que eu entendi, ela tem espasmo, tem dor e foi fruto de uma cirurgia mamária. Não sei se mexeu com gânglios, linfonodos. A pregabalina é um remedinho que a gente usa para relaxar a musculatura e pode melhorar um pouquinho o tremor. Mas tem outros tantos remédios que possam ser usados. Então, conversar com o médico, porque tem outras alternativas. Beta-bloqueador tipo propanolol, primidona, topiramato. Cada caso é um caso e o médico pode ajudar especificamente o caso dela. Tá joia. Obrigada, Sandra. Boa sorte aí na descoberta. Andréa Nicolai, gostaria de fazer uma pergunta para o doutor, que foge um pouco do assunto. Em 2020, fui diagnosticada com síndrome do escrivão na mão direita. Estou perdendo a escrita, força na mão, sem contar as dores que sinto ao escrever ou fazer movimentos repetitivos. O médico me indicou procurar um neuroespecialista, mas não encontro nenhum. O que devo fazer? Muito importante isso. Ela fala da doença do escrivão, ou a gente chama de cãibra do escrivão. É uma distonia. A distonia ela é diferente da doença de Parkinson. No caso dela, é uma distonia que a gente chama de tarefa específico. Quando ela vai escrever, ela tem uma cãibra, uma contração, como se o músculo que tivesse que fazer o movimento e se opor a ele contraísse ao mesmo tempo. Isso vai levando a dor, né? Então isso acontece às vezes com professor, com grandes pessoas que escrevem. Então essa doença tem que ser vista por neurologista. Tem medicamentos, mas também tem tratamento com toxina botulínica. A toxina botulínica pode aliviar, mudar a empunhadura, mudar a caneta, também pode ajudar. Cãibra do escrivão. Outra distonia muito comum é o torcicolo. Aquela pessoa que tem uma distonia e o pescoço fica com dor. Curioso que quem tem Parkinson também pode ter distonia dentro da doença de Parkinson. No caso dela, na cãibra do escrivão é algo diferente e tem que buscar neurologista especialista em movimento. Então, ela está falando isso, que o médico pediu para ela procurar um neuroespecialista, mas ela não encontra nenhum. Onde é que ela pode encontrar um neuroespecialista em síndrome do escrivão? A dica que eu dou sempre é buscar grandes centros. Então, não sei qual é o estado que ela está, mas buscar capitais ou buscar universidades. Quando você busca uma universidade que tem neurologia, você consegue ter acesso, eventualmente, ao especialista. Então, o mínimo é um neurologista. O ideal seria um neurologista. A gente está em São Paulo, aqui tem bastante. Mas, às vezes, o Brasil, como você falou, um país continental, ela tem que buscar realmente uma referência dentro do sistema. Você não é especialista nesse assunto? Eu vejo o transtorno do movimento, mas tem gente mais especialista que eu, sem dúvida, em São Paulo. Eu acho que buscar um bom neurologista seria um primeiro caminho para ela, sim. Bom, um bom neurologista eu tenho um aqui na minha frente. Tá bom? Vou voltar já já. Aí eu quero ver se a gente já vai ter o privilégio de ouvir o que é que vocês vão fazer pra gente. Ou fazermos todos juntos. Boa Né? ideia. Tá Vamos lá. Eu volto em alguns minutos. O médico, neurologista, doutor Leandro Teles ao violão. Cara de pau, hein? Daniele Lanzer com o microfone na mão. E aqui eu tenho mais um querido, que é o Paulo Henrique Pereira, que está no violão. O Paulo é violonista. Violonista de profissão. Não, Não? hobby. Hobby, tá bom. E de vocês também é hobby? Hobby, brincadeira, né? Delícia. No meu caso é terapia. Terapia. A música é uma terapia, né? Essa música de hoje tem tudo a ver com a nossa pauta, né? A música, até o nome, né? Tocando em frente. Como é importante a gente ver o horizonte, né? E seguir adiante. Considerado um hino para pessoas com Parkinson. E é linda. É muito bonita. Eu gosto, é porque fala anda devagar, porque já Já tive pressa. Exatamente. Eu queria agradecer a oportunidade, dizer que eu não sou profissional, eu uso a música como terapia não só para questão emocional, mas também para a fala, né? Porque, como o doutor disse, diminui o volume de voz, dificulta a dicção, fica uma fala monótona. Então, pessoas que têm o mesmo tempo de Parkinson, que eu já conheci várias, já nem falam mais. Então, pessoal, essa é uma dica importante para quem tem Parkinson. Busquem fazer algo que traga prazer e algo como a música também ajuda tanto para a questão emocional como para a fala. Maravilhosa. E olha, acompanha a Dani lá no Vibrar com Parkinson, no Instagram, e também do Daniele, com 2Ls, .lanzer, tá? São 2 instas aí para você. Acompanhe as músicas dela e inspire-se com a história dessa mulher maravilhosa. Perdoem se eu errar, mas é que eu não sou profissional, como eu disse, é terapêutico. Você é puro amor, e quando a gente é puro amor, tudo vale a pena, tudo fica lindo. Não precisa ser perfeito, basta fazer bem. É isso aí. Vamos lá curtir.
já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para sorrir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Maravilhosos! Maravilhosa, Dani! Coisa linda, meus parabéns. Tenho gostado. Muito lindo, obrigada a todos vocês. Leandro Teles está lá no Instagram, Leandro Teles, tudo juntinho. Facebook, neurologista Leandro Teles. Correr no Instagram, NeuroLeandro Teles. Vai lá, segue a gente, deixa os comentários da pauta. Coloquei uma fotinho com a Dani agora. Olha que maravilha. E também tem o site, que é leandroteles.com.br. Se você está procurando um bom neurologista, não é porque eu estou aqui na frente dele, não, mas é uma pessoa que me encanta. Falei dos livros, ele está lançando mais um livro. Aliás, quantos livros você já escreveu? São 4 livros. Um sobre ansiedade, um sobre memória, um sobre esgotamento e esse sobre depressão. Que tá muito imperdível, tá, gente? Depressão não é fraqueza. Esse é um livro necessário, é uma bandeira que eu levanto desde que eu comecei o Vida Melhor, porque as pessoas, infelizmente, ainda têm muito preconceito em relação a tratar doenças mentais. E a gente não pode ter esse preconceito. A gente tem que ter preconceito de perder a vida. A gente tem que viver enquanto tá aqui vivendo, não é isso? E viver de verdade, tá bom? Então, leia. Depressão não é fraqueza. A Dani também tem um livro que é maravilhoso, que é Entre Nós, no Emaranhado de Pensamento. Esse presente para você. Obrigada, Fazer Dani. dedicatória. E olha, gente, é um livro lindo, cheio de pensamentos, poesias. Qual que é a sua preferida daqui? Eu tenho várias, é difícil escolher uma. Eu vou escolher uma. Abre uma página aleatória. Cada ser é único. Age, reage, interage. Ao seu modo só. Cada ser é único. Insiste, resiste, sofre, enrosca em nós. Cada ser é único. Rejeita, frustra, maltrata, por não saber viver sem nós. Que coisa mais linda. Que lindo. Obrigada. Esse é um deles. Você pode ter todos eles contigo, comprando esse livro Entre Nós, no Emaranhado de Pensamentos, de Daniele Lanzer. Olha, meus queridos, muito obrigada. Paulo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Uma alegria recebê-los. Quer deixar algum contato? Não. É tímido. Tá bom, tá tudo certo. Somos seres únicos, não é isso? Exatamente. Obrigada e até a Obrigada, próxima, obrigada. viu? Muito obrigada, uma Obrigada, alegria Dani. recebê-los. Que momento, né? Que momento lindo, gente.